Como José Mojica Marins, o Zé do Caixão morreu. José Mojica Marins é uma figura de extrema importância para o cinema brasileiro. Ele é reconhecido por seu papel fundamental na criação e popularização do gênero de terror no país. Sua obra À Meia-Noite Levarei Sua Alma, lançada em 1963, é considerada um marco no cinema nacional, e entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, nasceu em 13 de março de 1936, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Ele era filho de Antônio André e Carmen Marins, dois artistas circenses. Por uma enorme coincidência, José Mojica nasceu numa sexta-feira 13, o que já era um prelúdio do que viria a ser sua vida. Nos primeiros anos de vida de José Mojica, seus pais trabalhavam no circo. O principal número que seu pai fazia era como toureiro, e Mojica, mesmo antes de aprender a falar, já estava vivenciando os bastidores do mundo artístico. Em 1939, seu pai decide levar uma vida mais estabilizada e consegue um trabalho como gerente de um cinema. O trabalho, além de lhe garantir algum dinheiro, também proporcionava que a família morasse nos fundos do local. Devido ao novo trabalho de seu pai, Mojica pôde ter acesso livre ao cinema numa época onde o cinema era um dos maiores entretenimentos da população. Mesmo ainda sendo só uma criança, ele já teve contato com filmes destinados aos adultos, o que lhe causava um certo fascínio e ao mesmo tempo medo. Essas memórias ele vai levar para toda a vida, e será um norteador de seus filmes no futuro. Além dos filmes, o jovem Zé do Caixão também tinha um enorme fascínio por histórias em quadrinhos. Seu pai montou uma gibiteca particular, onde contava com uma coleção com as principais obras de heróis da época. Como era difícil de encontrar esse material, Mojica costumava cobrar um preço simbólico para que seus amigos pudessem ler os gibis, criando assim seu primeiro negócio. Em 1948, aos 12 anos de idade, José Mojica ganhou sua primeira câmera, uma câmera V8. Assim que recebeu o instrumento, o jovem não parou mais de fazer cinema. Com o tempo, e com a ajuda de seu pai, José Mojica foi melhorando seus equipamentos, comprando projetores e telões para projetar seus primeiros filmes. De forma muito independente, e contando com a ajuda de alguns amigos, ele ia de cidade em cidade realizando sessões de cinema. Em 1949, Zé do Caixão decide montar sua primeira escola de atores, numa época onde fazer cinema no Brasil ainda era uma novidade. Mojica precisava instruir seus alunos de como se comportar na frente das câmeras, e principalmente em convencer eles a não olharem para o instrumento enquanto estavam em cena. Apesar das dificuldades, Mojica estava entusiasmado com os avanços e montou sua primeira produtora chamada Cinematográfica Atlas. Após quase 10 anos de muito esforço para manter sua escola de atores e produtora vivas, José Mojica vai lançar em 1958 seu primeiro filme profissional, a obra A Sina do Aventureiro, um filme que continha elementos de ação, faroeste e drama. Este filme é considerado um marco no cinema brasileiro, não apenas pela introdução de Mojica no cenário cinematográfico, mas também por ser um dos primeiros filmes de faroeste feitos no Brasil. O filme foi seguido por Meu Destino em Tuas Mãos de 1961, um drama que consolidou sua posição como cineasta. No entanto, foi em 11 de outubro de 1963 que Mojica criou seu personagem mais famoso, que o imortalizaria no cinema brasileiro e mundial, o Zé do Caixão. A origem desse personagem sombrio e marcante remonta a um pesadelo que Mojica teve, que mais tarde se transformaria na base para Zé do Caixão, um coveiro macabro que desafiava as normas sociais e religiosas em busca da procriação perfeita. Zé do Caixão surgiu como um homem desiludido com a vida, obcecado por encontrar uma mulher que pudesse lhe dar o filho perfeito. Este personagem não se baseava em nenhum mito de horror já conhecido, mas sim em uma criação original de Mojica, que combinava elementos de figuras clássicas do terror, como Drácula e Nosferatu com suas próprias visões e experiências. O primeiro filme estrelado por Zé do Caixão foi À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, que não só introduziu o personagem ao público, mas também estabeleceu Mojica como um cineasta de destaque no gênero de terror. A trama do filme segue a história de Zé do Caixão, um coveiro sádico e temido pelos moradores de uma pequena cidade do interior. Zé do Caixão é obcecado pela ideia de gerar um filho perfeito para continuar seu legado.
No entanto, sua esposa é incapaz de engravidar, o que o leva a buscar uma mulher que considera ideal para sua missão. A escolhida é a namorada de seu amigo, que jura vingança e promete retornar dos mortos para levar sua alma. Foi no gênero de terror que José Mojica encontrou seu espaço no cinema brasileiro. No mesmo ano de lançamento de seu primeiro filme atuando como Zé do Caixão, José Mojica monta seu espaço para preparar esses tipos de filmes. O local recebeu o nome de sinagoga. A sinagoga de Mojica não era um templo religioso, mas sim um espaço de congregação para ideias e experimentações artísticas. Sua sinagoga era um lugar onde o convencional dava lugar ao extraordinário, onde o cinema era não apenas entretenimento, mas um meio de provocação e reflexão. Nesse período a vida amorosa de Mojica já era bastante agitada, ele dividia seu tempo entre vários relacionamentos. Entre esses relacionamentos estavam com sua esposa Rosita Soler, com sua amante Maria José, com sua secretária Nilce, além de relacionamentos com várias alunas e atrizes. Ao longo de sua vida, José Mojica Marins teve 7 filhos, com várias mulheres diferentes. Nos anos seguintes, após a criação do Zé do Caixão, Mojica lançaria outras obras interpretando o personagem. Em 1967, ele lança o filme Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e em 1968 ele lança o filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Sua popularidade estava tão em alta que não ficou restrita aos cinemas, e nessa época, Mojica começou a realizar trabalhos para a televisão, apresentando os programas Além, Muito Além do Além, na TV Bandeirantes, e O Estranho Mundo de Zé do Caixão, na TV Tupi. Será em 1969 que Mojica lança seu filme mais importante, a obra O Despertar da Besta. O filme se estrutura como um pseudodocumentário, no qual um psiquiatra realiza experimentos com 4 voluntários, utilizando alucinógenos. Sob a influência do medicamento e da imagem de Zé do Caixão, os voluntários vivenciam alucinações e delírios que revelam seus desejos mais profundos e sombrios. Devido ao teor do filme, a obra foi proibida em alguns estados brasileiros pelo regime militar. O regime considerou o filme extremamente violento e ofensivo ao público. Mesmo assim, seu período de maior produtividade aconteceu durante o regime militar. Na década de 1970, Mojica continuou a explorar o gênero de terror com filmes como O Exorcismo Negro, de 1974 e Delírios de um Anormal, de 1978. O filme O Exorcismo Negro, em particular, é notável por seu enredo envolvendo rituais satânicos e possessão demoníaca, enquanto Delírios de um Anormal apresenta um psicanalista que sofre de alucinações violentas. Durante as décadas de 80, a carreira de Mojica passou por um período de ostracismo, com produções menos frequentes. No entanto, foi também um tempo de redescoberta, onde novas gerações de cineastas brasileiros interessados no horror começaram a reconhecer a importância de sua obra. Na década de 90, Mojica já era uma figura consagrada no cenário cultural brasileiro. Ele apresentava o programa Cine Trash na Rede Bandeirantes, onde, caracterizado como Zé do Caixão, introduziu filmes de terror com comentários macabros. O início dos anos 2000 foi significativo para Mojica, que viu sua obra ser celebrada e estudada mais profundamente. Em 2001, ele foi homenageado na primeira edição da Mostra Cinema Marginal, e em 2003, uma retrospectiva de sua obra foi organizada, permitindo ao público conhecer a extensão de sua influência no cinema brasileiro. Em 2008, ele comandou um programa de entrevistas no Canal Brasil, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que teve 7 temporadas. Em seus últimos anos, a saúde de Zé do Caixão começou a apresentar problemas, principalmente causados por anos levando uma vida desregrada. Mojica passou parte de sua vida consumindo tabaco, e em seus últimos anos acabou pagando o preço. Em 2014, José Mojica ficou por quase um mês internado no INCOR, em São Paulo, e precisou passar por uma cirurgia para desbloquear suas artérias. Após receber alta, o cineasta passou a fazer diálises 3 vezes por semana. Com a saúde bastante debilitada, ele passou a ter dificuldades de se locomover e até de manter conversas muito longas. Ele foi se afastando do trabalho e deixou de dar entrevistas, permanecendo recluso em sua residência. Aos cuidados de sua família, principalmente de seus filhos, ele foi mantido afastado de qualquer aborrecimento, embora muitas vezes saíssem notícias falsas de seu falecimento.
No início de 2020, sua saúde piorou ainda mais, e em fevereiro, o cineasta precisou ser internado no Hospital Santa Maggiore, após contrair uma infecção que evoluiu para uma pneumonia. Ele ficou 20 dias internado, onde ficou sempre aos cuidados de seus filhos. Infelizmente, devido ao seu estado de saúde, crítico há anos, Mojica veio a falecer. José Mojica Marins morreu no dia 19 de fevereiro de 2020, vítima de uma broncopneumonia. Ele estava com 83 anos. O velório de Mojica Marins aconteceu no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um local que celebra a história do audiovisual brasileiro. A cerimônia foi aberta ao público, permitindo que fãs de todas as idades pudessem prestar suas últimas homenagens ao cineasta. Mojica foi enterrado no Cemitério São Paulo, em Pinheiros. José Mojica foi um pioneiro do cinema de terror brasileiro, um ícone da cultura popular e um artista que soube explorar os mais profundos medos e desejos do ser humano. Sua obra continua a ser relevante e a inspirar novas gerações, garantindo que seu nome seja lembrado por muitos anos. E foi assim que José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.